Nós estamos para mais uma aula de escola dominical e você é o nosso convidado, a nossa convidada para estar nesse tempo de debate. E antes de nós entrarmos na aula, eu queria orar com você. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo. Rogamos-te que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes para aprendermos mais da Tua Palavra. Abençoe cada amigo, amiga, cada pessoa que está participando desse vídeo, que cada um e cada uma possa ser edificado por Ti. Cuida dos Teus filhos e filhas, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, o tema da nossa conversa hoje é transformando os cercos da vida em oportunidades de crescimento. Transformando os cercos da vida em oportunidades de crescimento. O texto base para a nossa reflexão está lá no livro de Ruth, capítulo 1. Vamos ler este capítulo 1 do livro de Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê e que sejai felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide vós embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quanto dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra a minha sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa, que não seja a morte, me separe de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida
a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela dizia: não me chamareis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém por essa palavra. Bem, o texto bíblico que nós temos aqui para um breve resumo. Uma família que, por causa da fome, sai de Belém, Belém de Judá, e vai para a terra de Moabe. Tudo para sobreviver diante de uma crise. Nesta viagem, a mãe, o esposo e seus 2 filhos, passam-se os anos, os filhos se casam, mas a família começa a sofrer reveses, esses que fazem parte de todos e todas nós. O marido Elimeleque falece, deixando Noemi viúva. Alguns anos depois, os 2 filhos, Malom e Quileon, também morrem, deixando a viúva sem os seus filhos e as 2 noras. Com o tempo, essa Noemi, a viúva, decide voltar para sua terra porque ela estava padecendo sem os seu marido e seus filhos. Na volta, as 2 noras querem voltar juntas. É a sogra desesperada, vê, olha, o que eu posso oferecer para essas 2 noras? Então ela orienta: olha, minhas filhas, voltem para a casa de vocês porque eu não tenho nada a oferecer. Uma das noras, órfã, decide voltar. E Rute não. Rute diz esse texto maravilhoso, né, que nós conhecemos. Diz Rute para sua sogra: não me inste para que te deixe, nem me obrigue a não te seguir-te. Por onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa, senão a morte, me separe de ti. É importante esse texto porque, de um momento difícil, surge um relacionamento importantíssimo para a história do povo de Deus. Nós sabemos que, ao decidir voltar, Rute aceita, né, a proposta de resgate de Boaz, e dali vem uma descendência, né, dali vem a descendência de Davi, e dessa descendência chegamos até Cristo. Ou seja, uma decisão importante num momento difícil, que mudou a história de toda uma família, e por que não dizer de um povo. Ela escolheu estar ao lado de uma viúva fragilizada, e para isso envolveu muitas questões de amor, questões até de intimidade com esse Deus dessas 2 mulheres. E o tema da nossa aula de hoje está ligado a essa questão, né? Transformando os cercos da vida em oportunidades de crescimento. Então eu queria introduzir aqui o nosso debate. Existem períodos na nossa vida que o cenário da nossa existência transforma-se em um verdadeiro campo de batalha. Quem não passou por isso, ou talvez você esteja passando. Eu me lembro, e aqui eu coloquei como referência, a passagem de Atos, capítulo 28, do versículo 1 ao 5. Nós temos, se voltarmos um pouquinho desse texto que eu dei como referência, o apóstolo Paulo sendo encarcerado num navio de prisioneiros. Depois que o navio sofre com uma tempestade, ele chega até uma ilha, e quando ele vai se proteger do frio depois de uma chuva, numa fogareira, ali, num fogo, né, que os nativos daquela ilha fizeram para se esquentar, e ali levaram o prisioneiro Paulo. Quando ele vai mexer num dos gravetos, ele é picado por uma serpente. E então as pessoas esperam a morte de Paulo.
mas ele milagrosamente é salvo pelo Senhor. Aí, né, um momento difícil também na vida de Paulo, mas que mostrou o livramento do Senhor na vida do servo dele. Essa é a proposta da nossa conversa. E antes de entrar nos pontos, eu queria fazer as perguntas provocativas para você pensar. Como nós podemos conciliar entre o plano de Deus ou vontade de Deus para as nossas vidas, mas também não nos conformarmos com as crises que vivemos, né? Como conciliar entre a vontade de Deus e também não nos acomodar com os momentos difíceis? Segunda pergunta: você já experimentou a adversidade que transformou em uma oportunidade de crescimento? Certamente você já deve ter passado por isso, né? Uma crise muito forte, mas que você teve a oportunidade de crescer. Primeiro ponto do nosso debate: o conformismo, nessa hora, precisa dar lugar para a ação. Então, muitos e muitas, né, aceitam passivamente as coisas, né? Olha, não tem dado certo, então pronto e acabou, vamos parar por aqui. Não, nós precisamos olhar estas dificuldades que são oportunidades para nós crescermos. Voltando para o texto aí de Ruth, Noemi não se conformou com a fome em Belém do Judá. Por esse motivo, para sobreviver, ela vai com a sua família viver em Moabe. Após a morte do seu marido e também dos seus filhos, né, uma grande crise naquela família, Noemi decide novamente voltar para sua terra, pois havia sido informada que Judá estava prosperando. Então está aí, né? Ela não se conformou, ela foi atrás de uma vida melhor, de sobrevivência. Esse é um desafio para nós, né? Talvez as coisas não estejam dando certo aí na sua casa, na sua vida. Não é salutar você se conformar, né? A gente precisa buscar meios para sair desses momentos difíceis. Então, se nós não podemos nos conformar, qual que é o próximo passo? O segundo passo, que é também o segundo ponto da nossa lição, abrir-se ao diálogo. Para abrir-se ao diálogo, já começa uma transformação. Abrir-se ao diálogo é um passo fundamental para nós sairmos das crises. Foi exatamente o que Noemi fez, né? Noemi foi bastante clara com as suas noras. Ela disse da dificuldade que elas enfrentariam, expôs a situação e aconselhou que aquelas duas noras voltassem para as casas delas, para os deuses que elas estavam acostumadas, para as famílias. Agora, também nesse diálogo, Ruth foi mais clara ainda na conversa que ela teve com a sua sogra. Ela decide firmemente ficar na companhia de sua sogra. Então, percebam o quanto é importante esse diálogo entre irmãos e irmãs. Para fundamentar essa nossa afirmação, eu queria ler com vocês na carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Veja a importância, né, nesse diálogo que nós nos desenvolvemos. Eu não posso me conformar, então eu preciso dialogar, eu preciso interagir com aquela situação difícil. A gente sempre fala aqui do perigo que é negação. A proposta aqui é justamente ao contrário. Vamos aprender nesse momento, vamos conversar, né? Se você tem um problema com alguém, senta, vamos tratar dessa questão, isso é fundamental. Também na palavra do Senhor, texto de Tiago, capítulo 2, versículo 16, diz assim para nós. Tiago 2,16, diz assim a palavra do Senhor: e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartar-vos,
sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Está aí, né? A necessidade de nós interagirmos nesses momentos. Essa é a importância da igreja. Bom, então a gente viu que nós não podemos nos conformar, precisamos agir, né? O primeiro passo seria esse diálogo, essa interação com a pessoa ou com o irmão, irmã e até com a situação que nós vivemos. O terceiro ponto agora é: a confiança precisa vencer a hesitação. Nós precisamos também confiar, né? Sobretudo confiar em Deus. Noemi decide voltar para Belém, apesar das dúvidas. Ela procurou sempre agir confiando no Senhor Deus. Ruth e Noemi não tiveram medo de arriscar nessa nova empreitada. E às vezes nós hesitamos, né? Não arriscamos. Aí, né? É preciso confiar em Deus. Todo esse processo, né? Não nos conformarmos com a situação, também abrirmos o diálogo. Nesses processos você ouve a voz do Senhor. Lógico, sempre permeada pela oração, busca na palavra de Deus. Certamente você vai perceber que Ele está presente na sua vida. E aí sim você passa a confiar no Senhor. O que aquelas duas mulheres, em especial, Noemi e Ruth, puderam experimentar. Bem, eu apresentei os pontos, agora eu queria apenas colocar um fechamento. Obviamente que o tema é bastante extenso, você vai poder discutir aí com as pessoas que estão próximas a você e até, se porventura quiser procurar o pastor na rede social, no celular, mande um WhatsApp e a gente dialoga sim, porque essa é uma das virtudes para nós sairmos da crise. Bem, concluindo, com ação, diálogo e confiança no nosso Deus, é possível você transformar os cercos da vida, os momentos difíceis da vida, em oportunidades de crescimento. O grande desafio para nós, seres humanos, é andar sempre nos caminhos e confiar na providência divina. Tá aí. Essa é a conversa que eu quero ter com você. Espero que o Senhor abençoe ricamente sua vida e família.